Boa noite, meus irmãos, graça, paz e misericórdia do Senhor. Nós estamos indo para o 10º capítulo do livro Coronavírus e Cristo. E nesse capítulo, o tema é criando boas obras em meio ao perigo. Então nós estamos na quinta resposta que John Piper ele vai dar nesse livro. E a quinta resposta é o seguinte: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração, ou seja, o sentimento que o povo de Deus ele tem de compaixão, de amor apenas por si mesmo, não em servir ao outro. E o medo com uma alegria corajosa de fazer as boas obras de amor que glorificam a Deus. Mateus 5,16 vai nos dizer o seguinte: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, meus irmãos, a maneira que servimos ao próximo em meio ao sofrimento vão tornar as obras de Deus muito mais claras, muito mais evidentes, muito mais brilhantes em nossas vidas. Então, nessa noite, nós iremos ver 7 pontos breves sobre esse tema, criando boas obras em meio ao perigo. Primeiro ponto, brilho na escuridão do perigo. Imagine você, não sei se você já passou por alguma situação em que você teve em um lugar muito escuro e aquele desespero, aquela agonia, aquela ânsia, e de repente, diante dessa escuridão, aparece alguém com uma luz. Imagine a alegria que seu coração vai se encher, você nesse desespero da escuridão. Lá em Mateus 5, 13 ao 14 vai nos falar isso, vai nos dizer que nós somos luz e sal da terra. Então, meus irmãos, não são meras boas obras que vão dar ao cristianismo brilho e sabor. São as boas obras a despeito do perigo. Muitos cristãos, muitos não cristãos, eles fazem sim boas obras. Mas será que as pessoas vão dar glória a Deus por elas? Será? Em qualquer contexto que nós estejamos vivendo, seja de perseguição ou de doença, nesse texto que nós vimos, ele vai falar de perseguição, mas em qualquer contexto que nós estejamos, o princípio de amor, de serviço, de se doar, deve ser o mesmo. É diante do desespero que as nossas ações para aliviar o desespero dos outros sustentará neles, então, a esperança em Deus. Meus irmãos, a nossa esperança, ela está além dessa vida. Ela não está apenas para essa vida. Ela está além, porque ela está em Cristo. Ela está firmada em algo além. Segundo ponto, como Pedro aplicou os ensinos de Jesus. 1 Pedro 2,12 diz o seguinte: a conduta de vocês entre os pagãos, entre os gentios, ela deve ser boa, para que quando eles os acusem de ser criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. 1 Pedro 4,19 ele vai nos dizer que entregue a sua alma ao fiel Criador em fazer o bem, em servir. Em outras palavras, não deixe a possibilidade ou a realidade de que você vai sofrer de impedi-lo de fazer o bem. Não deixe que a realidade de que você pode sofrer, que você pode adoecer, que você pode até morrer, impeça, lhe barre, que você faça o bem, que você sirva, que você se doe. Não deixe que essa possibilidade aconteça. Terceiro ponto é que Cristo morreu para criar boas obras em meio ao perigo. 1 Pedro 2,24 nos diz o seguinte: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio do sofrimento deles, vocês foram curados. É por meio dos sofrimentos que Cristo passou, é por meio de tudo aquilo que Cristo padeceu, é que nós cristãos podemos hoje matar o pecado e se dedicar a fazer as boas obras, a fazer as boas obras de Cristo. Tito 2,14 vai nos dizer o seguinte: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem e que se dedica
a fazer o bem. Então Cristo ele morreu para nos criar então boas obras, para que nós façamos as boas obras em qualquer tempo, em qualquer instante. E se nós estamos passando em um instante de pandemia, de perigo, Cristo também morreu para que nós façamos as boas obras, se dediquemos a fazer o bem em qualquer hora, em qualquer época. Quarto ponto, vai nos dizer que Cristo é magnificado através de uma bondade arriscada. O objetivo final de Deus é que seu povo glorifique então a sua grandeza, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Nesse livro, Evangelho Explícito, de Matt Challenger, ele vai nos dizer o seguinte, na página 37, do começo ao fim, as Escrituras revelam que o maior desejo do coração de Deus não é a nossa salvação, e sim a glória do seu próprio nome. A glória de Deus é o que impulsiona o universo, é a razão da existência de todas as coisas. Este mundo não existe girando e navegando pelo universo para que você e eu sejamos salvos ou perdidos, mas para que Deus seja glorificado na sua perfeição infinita. Então, meus irmãos, o objetivo de Deus é que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo então para a sua glória, para o engrandecimento do seu nome. E é isso que vai mostrar nesse livro. Não, a Bíblia não é só sobre a nossa salvação, mas é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Tudo o que nós fazemos é para que traga glória ao seu nome. Então Deus ele é glorificado em tudo. Cristo é magnificado em vida ou em morte. Esse é o grande objetivo dado por Deus para a vida humana. É que nós, através das nossas boas ações, das nossas obras em meio ao perigo, o nome dele venha a ser glorificado. Portanto, um dos propósitos de Deus para o coronavírus é que o seu povo se dedique melhor ao serviço cristão e se dedique então às boas obras na presença do perigo. Os cristãos se inclinam para a necessidade do que estão passando, do que as pessoas estão passando atualmente e não para o conforto. Nós corremos então para a direção do amor e não a direção da segurança. Esse foi o quarto ponto. O quinto ponto vai nos dar um exemplo, um belo exemplo, um exemplo emocionante, em que meu coração ele se entristece, mas ao mesmo tempo ele se alegra de ver como os irmãos são tantos exemplos, e nós o tempo todo vivemos no nosso comodismo, no nosso conforto, e ficamos reclusos em servir. E esse exemplo, no livro de Rodney Stark, sobre o triunfo do cristianismo, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai nos dizer que duas grandes pragas, elas atingiram o Império Romano em 165 e 251 depois de Cristo. Nessa época, ser bondoso, ser misericordioso era um defeito de caráter. A misericórdia era vista nessa época como uma emoção sem objetivo, sem lógica. Porque a misericórdia era fornecer ajuda e alívio ao imerecido. E isso naquela época era contrário à justiça. Meus irmãos, nessa época, um terço do império estava ali morrendo. Muitos médicos da época fugiram para suas casas no campo, suas casas rurais. Aqueles que tinham sintomas dessa praga eram expulsos de casa. Os sacerdotes das igrejas daquela época abandonavam os templos. Porém, havia um povo, os cristãos, não só tinham respostas apropriadas à praga dessa época, mas eles também tomaram as ações apropriadas. As respostas que eles deram eram a esperança em Cristo Jesus, uma esperança além da morte. E as ações tomadas pelos cristãos, eles cuidavam dos doentes, cuidavam daqueles que estavam moribundos, enfermos. Meus irmãos, Igreja de Cristo, o que é que você está fazendo como um cristão em meio a essa pandemia? Será que você está desesperado? Será que você tem envergonhado o nome de Cristo, trazendo mais desespero para as pessoas do que esperança? Será que você, em vez de pregar a esperança em Cristo, tem trago para as pessoas mais desespero? Será que você tem expressado desespero diante dessa pandemia? Será que você tem confiado que Cristo
Ele é aquele que te dá a vida eterna e que está além dessa vida. Esse foi o quinto ponto. O sexto ponto vai nos dizer o seguinte: pondo em silêncio a ignorância dos imperadores. Com o tempo, esse cuidado dos cristãos pelos doentes e pelos pobres afastou muitas pessoas do paganismo. 2 séculos depois, o imperador romano Juliano quis dar nova vida à religião romana. Só que ele viu o cristianismo como uma religião crescente. E ele então escreve ao sumo sacerdote da Galácia algo interessante. A fé cristã tem avançado. E ela tem avançado através do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado que eles tiveram enterrando os mortos dessa praga. Eles cuidaram daqueles que estavam doentes, estranhos, e ainda enterravam os mortos. É um escândalo que não haja um único judeu que não seja mendigo e que os cristãos não cuidam apenas dos pobres, mas também cuidam dos nossos, dos cidadãos romanos. Enquanto aqueles que nos pertencem vão procurar em vão ajuda que nós deveríamos prestar, ou seja, nós, o governo, o imperador da época, deveríamos prestar ajuda para os cidadãos romanos. Nós estamos se esquivando, nós não estamos sabendo o que fazer, porém os cristãos, eles estão servindo, eles estão se doando, eles estão se entregando. Lembrando, meus irmãos, Roma, ela foi uma grande perseguidora do cristianismo. Nero, ele tocava fogo nos cristãos para servirem de iluminação em Roma. Mas ainda assim, isso não impediu dos cristãos se doarem, servirem, amarem. E amarem não somente os pobres, os reclusos, mas como o próprio o imperador Juliano falou, eles se doavam, se entregavam também pelos nossos. Pelos nossos. Nesse livro, Serviço como Adoração, do Nate Palmer, nós já estudamos aqui na nossa igreja, na IBCO, ele vai dizer algo muito, muito impactante. Na página 37 ele vai dizer o seguinte: na busca da santidade, na proclamação do evangelho, no serviço ao pobre desamparado, a igreja de Cristo constrói uma cultura espiritual, uma antecipação do reino que está por vir. A vida é transformada em uma comunidade que vive o amor de Deus e pelo próximo. Uma comunidade, ela é transformada quando nós, como igreja do Senhor, vivemos o amor por Deus e pelo próximo. Então, meus irmãos, tudo isso, essa praga que sobreveio sobre Roma, colocou em silêncio a ignorância dos imperadores, porque eles que deveriam servir, mas os cristãos estavam se doando em amor. Sétimo e último ponto: alívio ao sofrimento enviado por Deus. Não há contradição nenhuma em ver o coronavírus como um ato de Deus de convocar todos os cristãos a correrem risco para aliviar o sofrimento causado. Deus nos ordenou a buscar e resgatar os que perecem, mesmo que tenha sido determinado por Deus o juízo. Romanos 5,9 vai nos dizer: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Meus irmãos, o próprio Deus veio ao mundo em Cristo para nos resgatar, para resgatar pessoas de seu próprio julgamento. E é isso que a cruz de Cristo significa. Então, meus irmãos, em meio a esse sofrimento, em meio a essa pandemia, Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado para que nós coloquemos em risco a nossa vida, para aliviar o sofrimento causado, para aliviar o sofrimento de outros. Para nós concluirmos, eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que nós devemos descumprir as regras dadas pelo nosso governo, mas lembre-se, Deus é o governador soberano, e Ele nos pede para que nós amemos e nos doemos ao próximo. O que eu quero dizer, será que nós como cristãos estamos aliviando a tensão e o desespero que as pessoas estão tendo diante desse vírus? Você que está na linha de frente, como um trabalhador da saúde e outros que estão tendo que trabalhar, se dedicar a servir, continuem firmes em Cristo.
Deus nos chamou para trazer glória ao seu nome, em meio ao sofrimento dos outros. As boas obras dos cristãos, elas incluirão as orações pela cura dos enfermos e para que Deus retenha sua mão e reverta a pandemia providenciando cura. Então, meus irmãos, Deus tem nos chamado para orar mais, para nos dedicarmos em pedir a Ele que tenha misericórdia, para que providencie cura, para que cure os enfermos, para que console as famílias daqueles que já perderam seus entes queridos. Oremos e trabalhemos para aliviar o sofrimento dos outros. Deus tem sua obra a fazer e muito disso para nós ainda é em secreto. Só que nós também temos a nossa obra, que é servir e aliviar o sofrimento desses que estão padecendo. Se nós confiarmos nele e obedecermos a sua palavra, ele fará com que a sua soberania e o nosso serviço cumpram seus sábios e bons propósitos. Que em nome de Jesus, meus irmãos, diante ao perigo, nós como cristãos possamos criar boas obras em meio a toda essa situação que tem ocorrido. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.